Boa noite a todos. Que a sabedoria do Mestre Jesus possa orientar o nosso estudo, permitindo o aprendizado de todos nós. Dai a César, dai a Deus. Esse tema, ele está ligado a uma frase de Jesus. A frase é: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Eu acredito que muitos de vocês aqui já ouviram essa frase de Jesus. Ela é muito divulgada e uma coisa muito importante que a gente precisa ter sobre essa frase. A gente consegue entender em que momento do Evangelho ela foi usada? Em que contexto? Por que será que Jesus falou essa frase? E antes da gente entrar nos ensinamentos dessa frase, a gente vai procurar entender um pouquinho o porquê que Jesus disse essa frase. Os fariseus, na época, estavam muito irritados com César, que era o líder absoluto, daquela época, porque eles tinham que pagar muitos impostos. E estavam criando muitas polêmicas, muitas críticas, muita revolta por conta dessa cobrança que eles julgavam inadequada de impostos. E ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, estávamos tendo muitos problemas também com a perseguição aos cristãos. Então Jesus, que levava muitas pessoas com ele e seus ensinamentos e uma visão completamente nova, de uma religião nova, de um modelo novo de amor, também sofria muita perseguição. Esse grupo de judeus pensou assim: vamos fazer a pergunta para ele, que já é uma pessoa perseguida, pelo poder da época e por não ser bem interpretado e bem entendido, e vamos ver o que ele diz sobre essa situação. E com isso nós vamos conseguir duas coisas, porque ele vai se posicionar com referência a César, se devemos ou não devemos pagar impostos ao imperador, e ao mesmo tempo nós vamos conseguir que os guardas, as pessoas da época que tinham que preservar a imagem de César, se ele responder alguma coisa errada, vão prendê-lo. Então, vamos lá fazer a pergunta a ele. E esse grupo chegou próximo a Jesus e perguntou ao mestre: Jesus, você acredita que a gente deva pagar os impostos? Eu estou falando com as minhas palavras a pergunta que foi feita a ele. E Jesus, com toda a sabedoria dele e no principal, a percepção que ele tinha sobre o que cada um perguntava a ele, percebeu o intuito daquelas pessoas, a verdadeira razão que fazia aquelas pessoas fazerem aquela pergunta a ele. Jesus não se envolvia em absolutamente nada do governo. Jesus não falava nada sobre financeiro. Jesus não se envolvia em leis. Então, por que motivo eles iriam perguntar aquilo a Jesus? É porque eles queriam trazer algo que era do homem, da matéria, do mundo material, para um mundo que não tem nada a ver com isso, que é o mundo da fé, o mundo da religião, o mundo do amor que Jesus pregava. Então, olha a sabedoria do nosso mestre. Ele respondeu o que nenhum deles esperava que pudesse ser uma resposta de Jesus. Eles tinham se programado para várias respostas. Se Jesus falar que é para pagar o imposto, se Jesus falar que não é para pagar o imposto, o que vai acontecer com cada uma das respostas, se ele disser que é para a gente lutar contra o imperador, se ele disser que é para a gente manter o que já temos hoje. Mas Jesus surpreendeu a todos, dizendo para eles: dai a César o que é de César
e dai a Deus o que é de Deus. Naquele momento, eles se sentiram tão surpresos com a resposta do mestre que eles não tiveram nada a acrescentar, foram embora. Junto com esses fariseus que estavam questionando o mestre, né, tinham inclusive guardas reais, esperando uma resposta dele errada, né, como se julgava na época, para tomar alguma atitude. E todos saíram sem ação, porque a resposta de Jesus foi tão sábia, tão importante para aquela época, que deixou todos sem ação. E o que Jesus, nesse episódio todo, tem para nos ensinar sobre essa frase? Aí eu tenho que dizer para vocês que são inúmeros ensinamentos. Nós vamos tratar aqui de alguns que a gente conseguiu compilar para mostrar para a gente que uma frase que foi dita há 2000 anos atrás é tão atual para o nosso mundo de hoje. Que essa frase pode ser aplicada no nosso dia a dia. Que essa frase pode ser utilizada para que a gente possa medir as nossas ações no mundo de hoje. Essa frase, ela já gerou muita polêmica, porque quando ela é dita de forma sem contextualizar e sem contar a história, algumas pessoas acreditaram, lendo solto, né, sem entender o que estava acontecendo para Jesus dizer essa frase, que Jesus estava falando de dinheiro. Outras pessoas criaram polêmicas, dizendo que Jesus estava separando os mundos. Mas o mais importante de nós aprendermos, quando alguém disser para a gente uma frase de Jesus, quando alguém ler para a gente alguma coisa que ele falou, entendam o contexto todo. Busquem o que estava acontecendo para que ele respondesse daquela forma. E o mais importante, tentar tirar de cada frase do nosso mestre os ensinamentos que ele quer nos dar. Então vamos lá. A questão proposta a Jesus, ela era motivada por circunstâncias malignas. Aqueles fariseus tinham em mente constranger o mestre a responder algo que não lhe competia decidir. A religião, em nenhum momento, a fé, o amor, está junto com problemas oriundos deste mundo. Nós temos que entender que são coisas diferentes e devem ser tratadas cada uma dentro da sua realidade. Por isso que Jesus disse, dai a César o que é César. César é a matéria, é o imperador, é a vida humana, o que é daqui. E dai a Deus o que é Deus. É o mundo espiritual, é a fé, é o nosso desenvolvimento e a nossa melhoria espiritual, o que é de Deus. Porque aí você consegue entender todas as questões em mundos distintos. A forma de analisar diferente. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão irritante da atualidade deles. E eles queriam misturar isso com o problema da fé e criar um problema maior ainda, para se ver livre do pagamento dos impostos. Como não conseguiram, viram mais uma vez que os ensinamentos do mestre estão muito acima de embrolhos que nós humanos pudemos inventar. Kardec, quando foi codificar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele trouxe esta frase do mestre, porque ela é muito rica em ensinamentos, e colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que trata da máxima, amar o próximo como a si mesmo.
Então veja para vocês a importância dessa frase. Ela está inserida num capítulo do Evangelho. Então, se depois da palestra alguém quiser ler o capítulo todo, aqui está a referência. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. E vocês vão ver que esse é um dos ensinamentos dessa frase. Por isso é que ela está inserida neste capítulo. Então vamos começar agora que a gente já entendeu todo o contexto que Jesus estava e por que ele respondeu isso, a ver os ensinamentos que estão por trás desta frase. Ele tinha que dar uma lição naquelas pessoas. Ele tinha que ensinar alguma coisa para todos nós, porque tudo que ele falou era um ensinamento para nós todos. Então vamos começar. Primeiro, analisando a postura dos fariseus, incomodados na verdade com a verdade que Jesus ensinava, e eles não queriam mudar, porque mudar é um processo que dói na gente. Quando a gente identifica que nós temos um defeito e a gente precisa mudar esse defeito, a gente fica incomodado, porque mudar é muito complicado. Você precisa se reconstruir, você precisa derrubar valores e crenças antigas para construir valores e crenças novas. E aquelas pessoas naquele momento não estavam preparadas para isso. E aí Jesus as pegou naquela pergunta maliciosa. E aí vem o primeiro ensinamento. Quantas perguntas maliciosas nós somos submetidos diariamente? Quantas vezes alguém questiona uma coisa para a gente, querendo que a gente responda algo que é interessante para ela? Quantas vezes nós temos a sabedoria que o Mestre está nos ensinando em parar, analisar o que estamos sendo questionados, para responder da forma mais digna possível? Uma resposta errada nossa pode prejudicar várias pessoas, pode incitar pessoas a fazerem coisas erradas, pode fazer o outro acreditar em coisas que não são verdadeiras. Então, vejamos a responsabilidade que nós todos temos com aquilo que respondemos ao outro. Quantas vezes somos pegos desprevenidos e a hora que a gente foi ver, já respondemos sem pensar. E do outro lado, quantas vezes nós fazemos perguntas maliciosas? Quantas vezes nós questionamos alguém com interesse pessoal na resposta? Quantas vezes nós colocamos algum irmão nosso de caminhada, de jornada, em situação constrangedora, como aquelas pessoas queriam colocar o Mestre Jesus? Então, esse ensinamento coloca a gente para refletir nas nossas atitudes atuais, nas atitudes que temos hoje no nosso mundo. Ah, Patrícia, mas de repente lá era outra época, lá viviam-se em outro momento da Terra. Então vamos trazer alguns exemplos atuais de perguntas que são feitas sem perceber ou com a ideia de colocar a pessoa em situação constrangedora, porque a gente não sabe o que passa no coração da pessoa, não cabe a nós julgar, mas de uma forma ou de outra, trata-se de situações onde a gente tem que ficar muito alerta. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Hoje a gente lida muito com fóruns virtuais, né? Chats, salas de bate-papo online. E essa pergunta e essa resposta foram tiradas de um desses fóruns online que as pessoas estavam debatendo o tema religião. Nesse fórum tinham católicos, evangélicos, muçulmanos, espíritas,
pessoas de religião hindu, inclusive, e todas de uma forma muito ética e muito madura, tratando sobre alguns temas da fé. E aí um irmão nosso pergunta, o espiritismo é a melhor religião que existe? As demais religiões estão muito atrasadas, vocês não acham? Vocês conseguem ver o problema nessa pergunta? Dentro do interior de vocês, vocês conseguem ver como essa pergunta foi elaborada de forma difícil? Num fórum onde você está discutindo assuntos da fé, propagando amor, propagando divulgação da fé e dos ensinamentos do mestre entre várias culturas diferentes, alguém faz uma pergunta dessa. Aí o mediador do fórum conseguiu naquele momento ter a perspicácia de ver uma pergunta que não era boa, de ver uma pergunta que foi elaborada de forma inadequada para aquele momento. E ele deu uma resposta muito bacana para todos, que ensinou inclusive o nosso irmão que fez a pergunta de forma inadequada. Ele respondeu assim: qualquer religião que pregue os ensinamentos do Mestre Jesus e o Evangelho do Cristo é de fundamental importância a todos que a sigam. Olha como ele saiu daquela situação embaraçosa, igual o Mestre Jesus teve a perspicácia de sair da situação com os fariseus. E nós, como estamos nos comportando nas nossas respostas? Será que estamos tendo essa perspicácia de pensar antes de responder? De entender qual é o intuito de cada questão? E nos preocupar com o que a nossa resposta vai gerar no nosso semelhante? Olha para vocês verem a importância disso. Se essa resposta fosse diferente, dizendo que religião A, B ou C é melhor ou pior do que a outra, você cria um problema, ao invés de criar uma solução e um ambiente de paz para que o debate continue sendo rico. Então aqui a gente tira o primeiro ensinamento dessa frase de Jesus: cuidado ao ser questionado por temas polêmicos. Atenção a cada pergunta que você recebe no trabalho. Atenção a cada pergunta que o seu filho te faz, que o seu vizinho te faz, que o seu colega de tarefa te faz. Avalie a postura. Identifique a sua resposta, preste atenção no que você fala, porque toda palavra tem poder e o que você diz traz consequências para os seus irmãos. Você planta semente no coração das pessoas, você planta ideias na cabeça das pessoas e você passa a ser responsável por aquilo que você falou, por aquilo que você está plantando no coração e no pensamento desses nossos irmãos que estão te questionando. E você passa a dividir com aquela sociedade a responsabilidade das consequências de tudo que a sua resposta causou. Mas os ensinamentos do Mestre são inúmeros e não para por aí. Quando Jesus fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele também disse, implícito nessa frase, faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse a você. Por isso Kardec colocou essa frase lá codificada no amar ao próximo como a si mesmo. Porque ele também quis ensinar aos fariseus e a todos nós que se eu não quero uma situação para mim, eu jamais devo colocar o outro naquela situação que eu não quero para mim. Como que é isso, Patrícia? Vamos trazer essa mensagem para os dias atuais
e ver algumas coisas que a gente pode tirar de ensinamento também dessa frase. O conceito que Jesus quis nos trazer pode ser comparado, dando um exemplo para a gente, ao conceito de cidadania que nós temos no mundo de hoje. O cidadão é aquele que reivindica e vive os seus direitos, mas também tem que viver e cumprir os seus deveres. Nós não vivemos em uma situação onde nós só temos direitos ou só temos deveres. Não, nós temos os dois a cumprir. E o que isso impacta na vida do outro, como Jesus estava falando? Vamos analisando. Os outros, primeiro explicando, são todos que vivem à nossa volta. Porque às vezes algumas pessoas confundem e falam assim, os outros é só a minha família. Não. Os outros a gente deve entender como a nossa família, esposas, pais, filhos, sobrinhos, avós, tios, netos, são os nossos colegas de trabalho, são as pessoas que estão na nossa cidade, são as pessoas que estão junto conosco na tarefa, são pessoas que passam pela gente na rua, são os nossos vizinhos, todas essas pessoas são os outros que Jesus disse. Então nós temos que fazer com todas essas pessoas aquilo que a gente quer que eles façam conosco. Então o conceito dos outros é grande. E entra também governos, empresas, sociedades, leis, todos isso são os outros do mundo terreno. Cada cidadão tem obrigação com o mundo material. E nós não podemos nos eximir das nossas obrigações. O que aqueles fariseus queriam? Não pagar impostos. Nós não vamos discutir aqui se o imposto era devido, não devido, se eles tinham que pagar, se aquilo era bem usado ou não, porque não está nesse mérito da questão. A questão é, tem uma lei. E a lei diz que eu tenho que pagar. Por que motivo eu acredito que não tenho que obedecer à lei? Porque eu tenho fé? Não. Tudo que se trata neste mundo terreno tem que ser obedecido com sabedoria. Jesus, com toda a supremacia moral que tinha, não descumpriu nenhuma lei aqui no mundo quando esteve aqui. Porque ele acreditava que nós precisamos viver nos dois mundos. No mundo material existem regras a serem cumpridas. E essas regras são importantes para os outros também viverem bem. Saber conceitos como que o meu direito termina quando começa de quem? O do outro. Que o meu dever perante a sociedade é uma obrigação minha. Que cumprir as leis aqui do mundo, da matéria, são fundamentais para que haja ordem, disciplina, moralidade. Tudo isso é o motivo que existem as leis. Mas eu não concordo, Patrícia, com algumas leis. Então, vamos buscar a mudança das leis e não descumpri-las. Nós estamos vivendo em um momento muito grave, né, do nosso país. Muitos problemas envolvendo coisas ilícitas, corrupção, desvio de dinheiro público. E aí uma preocupação surge no mundo dos debates da fé, no mundo evangélico, de discussão dos ensinamentos do Mestre, que as pessoas se desvirtuem da ética por conta disso. E aí vem um ensinamento riquíssimo, que o que o outro faz não pode influenciar os seus valores, a sua ética, o seu alicerce verdadeiro da fé. Então, se você construiu dentro de você um alicerce de valores verdadeiramente éticos, lastrados em lei e em cumprir o seu dever,
Não é porque o seu país está passando por um momento de ilegalidade que você vai se tornar ilegal. Não. É nessa hora que nós temos que nos unir e dar mais exemplo de legalidade. É nessa hora que nós temos que nos unir e dar mais exemplo de ética, de moral, de cumpridores dos nossos deveres e da lei, seguidores do ensinamento do Mestre e do Evangelho do Cristo. Porque aí nós vamos arrastar com esse exemplo estas pessoas que estão contaminadas pela ilegalidade para a legalidade. Mas nós não podemos deixar que esse sentimento tome conta de nós e que nós passamos para o outro lado. De maneira nenhuma. O nosso dirigente da reunião pediu para que todos nós estivéssemos atentos aos nossos veículos. E eu trouxe exatamente um exemplo daqui para complementar esse ensinamento. Eu estou vindo para a fraternidade para tomar meu passe, tenho uma orientação mediúnica pedindo para que eu faça isso, e aí eu chego aqui num horário apertadíssimo, 15 para as 8, não tem mais lugar nenhum para mim estacionar o meu carro. Mas eu tenho que tomar o passe. Quantos de nós julga que neste momento de apreensão, sem um lugar, precisando entrar na fraternidade para tomar o passe, eu entendo que eu posso parar meu carro na garagem do EPA, na portaria de um prédio residencial, fechar um cruzamento. Isso é legal? Nada justifica essa atitude. E é o que nós temos que mudar em alguns companheiros de jornada. Mudar com exemplo. Não é porque eu estou vindo para a fraternidade, não é porque eu estou numa casa buscando desenvolvimento e minha melhora, que eu tenho o direito de infringir uma lei de trânsito. Não posso. Porque primeiro eu sou um cidadão deste mundo, e neste mundo eu tenho que obedecer às leis que dizem que em determinados locais eu não posso parar o meu veículo. Nenhuma justificativa vai ser aceita para eu parar o meu carro em local errado, porque eu estou aqui dentro. Então vocês conseguem ver que os ensinamentos do Mestre de 2000 anos atrás, lá para os fariseus, servem para nós até hoje. Olha quantas coisas atuais nós estamos falando com a frase do Mestre: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Cumpra as regras desse mundo, porque você está inserido neste mundo. E se desenvolva, busque o mundo espiritual. Alguns alertas que nós precisamos ter nesse momento que a gente está passando, né? Algumas frases que têm sido muito faladas por vários irmãos nossos. Vou levar vantagem em tudo. Quando vocês ouvirem isso ou algo semelhante, porque ela tem 1000 tendências e 1000 formas diferentes de ser dita, repita o ensinamento do Mestre. Faça para os outros somente aquilo que você quer que o outro faça para você. Você precisa brigar com alguém se você responder assim? Não. A pessoa vai entender, ela pode até não aceitar naquele momento, porque cada um de nós está num momento de evolução. Nós não podemos cobrar que todos entendam as coisas, mas você vai colocar uma semente. Acredite, vocês têm um papel fundamental na sociedade que vocês estão, dentro das empresas que vocês trabalham, dentro das famílias que vocês têm, dentro da sociedade que vocês estão inseridos. Vocês são a engrenagem de Jesus para propagar os ensinamentos dele o tempo todo. Então repitam os ensinamentos a cada oportunidade. Não percam uma oportunidade de ensinar, sem se exaltar, sem brigar, sem criar problema. Mas plante a semente do bem no coração do outro. Uma hora ela vai florescer.
Gente, vocês podem não acreditar. A pessoa às vezes pode responder assim para vocês: não, eu não acredito em nada disso, eu não quero ouvir mais isso, eu não gostei do que você falou. Ela leva aquilo com ela. E aquela sementinha mexe. E uma hora ela vai chegar e perguntar para alguém: você já ouviu essa frase? Alguém já te falou sobre isso? Pode me explicar melhor? E ela vai começar a se abrir para ouvir. Outra frase que a gente tem que combater muito: vou conseguir determinada coisa, custe o que custar. Ela está muito na moda. Nós precisamos, como apoio à moral, apoio à ética, apoio aos ensinamentos do mestre, dizer o tempo todo: custe ao que custar não é bom. Eu posso conseguir as coisas preservando sempre os ensinamentos do mestre, não ferindo de forma nenhuma nenhum dos meus semelhantes, acreditando que cada atitude minha é muito importante e ela causa imediato reflexo no outro. Então não, eu vou conseguir mantendo todos esses valores, porque aí o meu mérito vai ser muito maior. Eu vou ter conseguido da forma mais ética, da forma mais importante que Jesus nos ensinou. O valor da minha conquista vai ser infinitamente maior do que o custe que custar. E aqui a gente finaliza o segundo ensinamento do mestre com essa frase: cumpra com o seu dever sempre. Haja de acordo com as leis e ensinamentos da sociedade que você vive. Mesmo que à sua volta tenha pessoas agindo de forma errada, suas ações devem sempre estar de acordo com os seus valores. Seja um agente transformador das pessoas e não se permita contaminar pelas coisas erradas que acontecem na vida. Elas passam. E o que mais? Bom, em nossa romagem aqui na Terra, nós temos múltiplas obrigações. Atendemos a 1000 deveres, familiares, profissionais, e precisamos ter noção de responsabilidade e da importância de estar em todos esses momentos e papéis que a vida nos coloca, porque são papéis. Nós temos o papel de profissional, o papel de cristão, o papel de pai, o papel de mãe, o papel de cidadão. Todos esses são papéis que nós aqui na Terra temos que exercer durante a nossa jornada aqui. Quando nós nos tornamos adultos, nós recebemos uma pressão muito grande do mundo físico. E é aí aonde a gente começa, muitas vezes, a desequilibrar as coisas dentro da nossa mente e dentro do nosso coração. Essa pressão do mundo físico é porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ser alguém. E o nosso amigo do primeiro horário falou muito disso, né? De como a sociedade nos impõe patamares cada vez maiores para serem atingidos. E isso traz transtornos. Nós não podemos acreditar que o mundo físico é a única coisa que nós temos aqui na Terra. A nossa encarnação, ela é extremamente importante para nós. Cada um de nós tem que acreditar que nós estamos aqui numa oportunidade única de nos melhorarmos, numa oportunidade única de viver melhor, de sair dessa vida dizendo que nós aprendemos, que nós colhemos lições e que nós estamos melhor do que quando chegamos. E para que isso tudo ocorra, nós também precisamos do lado Deus. Então, Jesus nos ensina nessa frase, vejam a equiparação do equilíbrio que, sem ele dizer, ele nos ensina. Ele fala 2 vezes a palavra: dai a César o que é de César
e ele fala igualzinho do outro mundo: dai a Deus o que é de Deus. O que ele quer dizer? Que nós temos que equilibrar a nossa vida entre o mundo material e todas as responsabilidades que o mundo material nos traz, sem nos eximir de nenhuma delas, e também cuidar do mundo espiritual, do mundo da fé, do mundo do amor. Porque se nós ficarmos obcecados pelo mundo material somente, nós vamos nos tornar pessoas extremamente frias, sem amor no coração. Porque nós vamos tratar somente de dinheiro, de poder, de relações de consumo, de trabalho, de conquista de bens. Isso é importante? É. Por isso é que ele deixa claro, o mundo material é importante, mas eu tenho que ter o equilíbrio com o outro lado. Para mim poder ter amor, desenvolvimento, para mim ter aprendizado sobre o mundo espiritual, para mim ter condição de viver de uma forma tranquila e equilibrada. Então, o que diz o ensinamento? O bom senso nos induz sempre ao equilíbrio das ações, no tocante ao cumprimento de todos os encargos que a vida material nos coloca e no que diz respeito ao nosso compromisso com o nosso desenvolvimento espiritual. Nós assumimos esse compromisso lá no outro plano da vida com os nossos mentores quando viemos para cá. Então nós temos duas missões: a missão material e a missão espiritual. E nós temos que conduzir as duas durante a jornada que estamos aqui na Terra. E aí, muitas pessoas dizem assim: mas isso é muito difícil. A gente quase não está dando conta da missão material. É muita coisa para fazer, é muita coisa para resolver. Nós temos milhões de demandas todos os dias. É verdade, é verdade. Ninguém disse que seria fácil. Mas eu posso dizer para vocês de forma muito segura que é possível. É possível. Se nós nos organizarmos e entendermos que temos essas duas missões na nossa vida e que temos que buscar o equilíbrio entre elas, a gente já começa saindo na frente, porque nós estamos fazendo um planejamento. Então, primeiro temos que entender que temos essa missão e começar a planejar como executá-la em conjunto. Esses mundos podem andar juntos. Eu consigo me desenvolver e cumprir os meus deveres da matéria e me desenvolver e aprender aqui no mundo espiritual, caminhando ao mesmo tempo. Vamos dar alguns exemplos. Chico Xavier, todos conhecem, é uma figura extremamente querida no mundo espiritual, no mundo espírita, aqui na Terra por todos nós. Nós adoramos o trabalho dele, temos uma admiração profunda pela pessoa que ele foi. Então vamos entender como é que era a vida dessa pessoa tão importante para nós. Chico psicografou, a palavra correta é psicografou, 412 livros, sem receber nenhum real por nenhum deles. Todo o direito desses livros foram para as casas e instituições assistenciais. Chico fez um trabalho de desenvolvimento da doutrina fantástico, que nós temos que tirar o chapéu. E por conta disso, algumas pessoas que não conhecem podem se perguntar: ele fez a vida dele inteira baseada só no mundo espiritual? Não. Ele trabalhava. Ele era funcionário da Fazenda Modelo no Ministério da Agricultura. Trabalhou todos os anos até se aposentar. Então ele conseguiu trabalhar, ter o sustento dele, olha, vida material, cumprir o papel dele aqui na sociedade material, respeitando as leis, entendendo como o mundo material funciona e interagindo com essa sociedade, e ao mesmo tempo
ser um grande exemplo de desenvolvimento para todos nós da doutrina. E aí muitos de vocês podem falar assim, tudo bem, Patrícia, mas o Chico não tinha família. Então ele já tinha uma coisa a menos para ele pensar. Então vamos a outro exemplo. Dr. Bezerra de Menezes, que nós todos conhecemos. Gente, ele foi médico, militar, escritor, jornalista, político, fazia caridade e um ícone da doutrina espírita. Como divulgador, tinha família, mulher e filhos. Só de falar eu já fico exausta. Você já imaginou dar conta disso tudo? E ele dava conta disso tudo. Porque ele conseguiu entender o ensinamento do mestre, que ele tinha que viver intensamente a vida material e se desenvolver intensamente no mundo espiritual. E aí? Temos mais exemplos para nos convencer de que é possível? Temos. O apóstolo Paulo, vamos voltar lá atrás, para a gente ver que as coisas já eram assim naquela época. Ele foi autor de 13 livros do Novo Testamento. Ele fundou várias igrejas no início do cristianismo. Gente, ele andava a pé, distâncias que nós não podemos imaginar ser percorrida, que hoje todo mundo só anda de carro e de avião. Ele ia a pé. E quando ele se estabelecia em alguma cidade que era para fazer o trabalho, ele trabalhava no tear para poder se sustentar. Então, ele acreditava que o sustento dele tinha que vir do trabalho material dele. E que o desenvolvimento espiritual dele, ele tinha que fazer de uma forma intensa. E ele conseguiu conduzir os dois. E aí eu digo, e exemplos daqui? Quantos tarefeiros aqui nessa casa trabalham em inúmeras tarefas profissionais? Tem família, tem filhos e estudam aqui na casa e fazem tarefa aqui na casa e participam das atividades aqui da casa para desenvolver o mundo espiritual. E vocês da plateia, quantos de vocês agora estão parados e pensando, essa é a minha realidade? Eu acabei de chegar de um dia de 8 horas de trabalho e vim aqui para reunião pública. Porque eu quero me melhorar, eu quero aprender, eu quero estar aqui, eu quero ser um exemplo para a sociedade que eu estou inserida nela. Então, é possível, está dentro das nossas possibilidades. Vocês são um exemplo disso, vocês estão aqui hoje. E vocês têm que ter orgulho de ter escolhido estar aqui hoje. Porque uma coisa importante que todos nós precisamos saber, nós temos tempo suficiente para fazer tudo. O que nós precisamos avaliar é as escolhas que nós fazemos. Se eu escolhesse estar em outro lugar aqui, em outro lugar que não fosse aqui hoje, era uma escolha que eu fiz. Mas eu escolhi estar aqui. Vocês escolheram estar aqui. Então, a escolha que todos nós fizemos hoje está nos proporcionando esse encontro. Está nos proporcionando essas reflexões. Está nos proporcionando essas sementes que todos nós estamos levando desses ensinamentos do Mestre Jesus. Porque nós escolhemos. Porque nós decidimos estar aqui. Aqui temos o terceiro ensinamento dessa lição. Viva com responsabilidade no mundo que você está. Todas as suas responsabilidades materiais são fundamentais para a sua vida. Porém, não se permita ser escravo da vida material. Sociedade, dinheiro, poder tem limite. Coloque o limite na sua vida. Até aqui eu vou.
Daqui para cá eu vou fazer outra coisa. Daqui para cá eu vou cuidar do meu outro mundo, do meu mundo espiritual. O equilíbrio é sempre a melhor forma de viver, em todos os aspectos da sua vida. Nunca permita ser fanático por nada, porque ele também traz o outro ensinamento. Nós temos vários exemplos de pessoas que se tornam fanáticas por uma causa religiosa e se perdem completamente nas ações do mundo. Começam a tomar atitudes que não é o que o mestre ensinou, porque a balança pendeu demais para um lado do que para o outro. A pessoa perdeu completamente o equilíbrio entre esses dois mundos, e ela mergulha de cabeça em crenças, em atitudes que ela julga serem verdades absolutas. Então, vamos buscar o equilíbrio entre os dois mundos sempre. Dai a César o que é de César é uma lição riquíssima de 2000 anos atrás, que pode conduzir a nossa vida atual em todos os ensinamentos, e tem muitos mais que a gente podia ficar aqui falando dessa mesma lição. Então, quem puder, lê o capítulo do Evangelho. Ele começa a fazer você transformar a forma que vê muitas relações que nós temos nesse mundo. Não percam nenhuma oportunidade de serem um instrumento do Mestre a favor do bem. Acreditem, essa encarnação é uma oportunidade absurda que nós temos de sermos melhores. Agarrem essa oportunidade. Não deixem ela fugir da mão de vocês. Pratiquem o bem no ônibus. Pratiquem o bem esperando uma fila. Pratiquem o bem com seu colega de trabalho, com seu meio familiar. Acredite, você tem um potencial que Jesus colocou em você, que nem você acredita, mas Ele acredita em você. Então, saia daqui acreditando. Você é uma pessoa que pode transformar o lugar que você está. Você é uma pessoa que pode transformar a sua vida. Você pode mudar o rumo de qualquer situação que você esteja vivendo. É a forma que você vê. É a forma que você aceita ou não aceita a realidade que está passando. E seria muito bom que a gente pudesse levar um exercício para a gente fazer em casa. Que ao findar de um dia, para alguns, que ao findar de uma semana para outros, que ao findar de um mês, de acordo com o que cada um acredita, eu possa fazer um mini balanço de como está a minha vida. Eu estou equilibrado entre os dois mundos? Eu estou respeitando esse equilíbrio que eu tenho que ter entre a vida material e a vida espiritual? Eu estou tendo tempo para dedicar a minha vida espiritual e ao meu desenvolvimento e ao meu aprendizado? Eu não estou deixando de cumprir nenhuma regra e nenhum compromisso assumido aqui no mundo material? Façam essas perguntas para si mesmo. A consciência de vocês responde. É impressionante. E com essas respostas você consegue se melhorar. Com essas respostas você se replaneja. Você acerta o curso do que você não está acertando tanto. E você comemora a vitória daquilo que você conseguiu, daquele passo positivo que você deu, naquela esperança de que cada vez estaremos subindo um degrau a mais na missão que temos de nos melhorar. Para finalizar, acreditem, a nossa vida é responsabilidade nossa. O nosso tempo é responsabilidade nosso. Não joguem isso para o outro. Eu não tenho tempo pelo outro, eu não posso fazer isso pelo outro, não. É você que tem as rédeas da sua vida. Cada um de nós é que temos as nossas decisões na mão. Que nós possamos tomar as melhores decisões.
Que Jesus abençoe a todos nós e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada.